Metanoia, uma mudança movida por Deus. Para isso, quero ler dois textos da Bíblia Sagrada para tomar como base. O primeiro texto está em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. Romanos 12, 2, aonde está escrito: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O segundo texto está em Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 1, aonde está escrito: Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento algum. Irmãos, no capítulo 12 de Romanos, Paulo fala de um assunto muito interessante, que é a metanoia. Eu acredito que todos vocês já ouviram uma mensagem sobre esse tema, mas de forma resumida, metanoia significa mudança de pensamento, mudança na forma que a gente enxerga o mundo, mudança de atitude, mudança na forma de falar, mudança na forma de agir. Metanoia, de forma resumida, significa simplesmente mudança. Porém, a mudança que Paulo se refere no capítulo 12 de Romanos é uma mudança diferente, é uma metanoia diferente, pois é uma mudança movida por Deus, uma mudança que vem de Deus. E é interessante esse texto, é interessante esse assunto, porque enquanto eu meditava, eu lia as obras de Salomão, os livros escritos por Salomão, que foram Cantares, seu primeiro livro, Provérbios e Eclesiastes. Cada livro desse, Salomão ele escreveu em um momento diferente da sua vida, em uma fase diferente da sua vida. Cantares ele escreveu quando estava jovem. Provérbios ele escreveu quando era um homem mais maduro. E Eclesiastes ele escreveu quando estava velho. Então eu comecei a pensar e a meditar. Salomão, o homem mais sábio que já existiu na terra, segundo o próprio Deus. O que ele pode nos ensinar com a metanoia que ele sofreu? Será que Salomão sofreu alguma metanoia? E é interessante a gente ver isso, porque Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, que foi o texto que eu li, Eclesiastes é o último livro que Salomão escreveu, e o capítulo 12 é o último capítulo do último livro que Salomão escreveu. E Salomão, ele nos dá um conselho muito bom, um conselho maravilhoso, porque ele diz: lembrem do Criador de vocês enquanto vocês são jovens, enquanto vocês têm força, enquanto vocês têm vigor, enquanto vocês têm saúde. Jovem aqui no texto não se resume apenas a uma pessoa jovem. Salomão está falando: lembrem do Criador de vocês enquanto vocês têm saúde, têm vigor, têm força para trabalhar e para se esforçar, antes que venha os dias maus, os dias difíceis, e vocês não tenham prazer, não tenham felicidade, fiquem tristes, porque não tem mais tempo de fazer aquilo que vocês não tiveram tempo de fazer. É isso que Salomão está falando, e é interessante demais a gente entender isso, porque é um ótimo conselho. Porém, quando a gente analisa a vida e as obras de Salomão, a gente entende que para Salomão chegar nessa visão, para Salomão chegar nesse entendimento da vida, para Salomão ter essa compreensão da vida, ele passou por uma metanoia. Deus operou uma mudança, uma metanoia poderosa na vida e na mente de Salomão. E eu quero lhe falar nesta manhã que Deus marcou o encontro comigo e com você. Deus trouxe você para essa live nesta manhã, porque Ele quer operar uma metanoia poderosa na minha e na tua vida. Nesta manhã nós vamos aprender lições extraordinárias com Salomão, que pode mudar a tua história, que pode mudar a minha vida. Quem sabe nesta manhã é o ponto de partida para um milagre chegar na tua casa.
aguça o seu ouvido e prepare o seu coração, porque eu vou liberar a primeira palavra profética para a tua vida. Se prepara, porque 2022 será um ano de mudança para a tua casa. Vai ter mudança no teu casamento, vai ter mudança na tua história, vai ter mudança na forma de você cultuar, vai ter mudança na forma de você criar os seus filhos, vai ter mudança na forma que você se relaciona com Deus. Deus vai operar uma metanoia extraordinária na sua vida e na minha vida no ano de 2022. A gente vai entender com Salomão que Deus é poderoso para fazer abundantemente mais do que tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos, irmão. Ele diz lá no livro de Isaías: operando eu, quem impedirá? Deus quer operar uma metanoia, uma mudança poderosa na nossa vida. Mas sabe qual é o problema? É que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente vem para a igreja, irmão, apenas para olhar os defeitos. Em muitos momentos da nossa vida, a gente vem para a igreja apenas para cobrir tabela, apenas pelo costume. Em muitos momentos da nossa vida, a gente só vem para a igreja para olhar o ventilador que está quebrado, o bebedouro que não está funcionando, a igreja que está suja, e a gente perde o foco, a gente perde a visão, que é na presença de Deus. Toda vez que a gente chega na igreja, Deus já está aqui falando: canta, ora, fala comigo, porque eu estou com o meu ouvido aguçado para ouvir o teu clamor, irmão. Está na hora da gente parar de vir para a igreja apenas para cumprir tabela. Está na hora da gente voltar a vir para a igreja falando com a mulher do fluxo de sangue. Hoje eu estou com tanta fé que eu creio que eu não preciso nem abraçar Jesus. É apenas um toque na ponta da sua roupa que pode liberar o milagre para a minha casa. Eu creio que apenas um toque na ponta da sua roupa pode mudar a minha família, pode mudar a situação que está ocorrendo na minha vida, irmão. Está na hora da gente voltar a vir para a igreja falando como Bartimeu falou: hoje eu vou clamar, hoje eu vou adorar, hoje eu vou falar com Jesus, mesmo que o povo me chame de louco e de doido, eu só vou parar de clamar, eu só vou parar de chamar a atenção de Jesus quando ele falar: o que tu queres que eu te faça, irmão? Está na hora da gente voltar a vir para a igreja, falando como o centurião: eu creio, Jesus, que o Senhor não precisa nem ir na minha casa, é apenas uma palavra, é apenas uma palavra tua, pode ir aonde eu não posso ir, pode fazer o que eu não posso fazer, pode tocar aonde eu não posso tocar, apenas uma palavra tua, Jesus, eu creio que pode fazer a mudança que eu preciso, irmão. Nessa manhã, Deus marcou um encontro conosco, porque Ele quer operar uma metanoia poderosa na nossa vida. Eu creio que a gente vai sair dessa mensagem com uma visão diferente, com uma cosmovisão de vida diferente, porque Deus, Ele quer operar uma mudança na minha e na sua vida. E quais são as lições que Salomão tem para nos ensinar no livro de Eclesiastes, do seu último livro? A primeira lição que Salomão ele me ensina está no capítulo 1 e no capítulo 2 de Eclesiastes. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, me acompanhe. Capítulo 1 e capítulo 2 de Eclesiastes. Ele começa falando, versículo de número 3 do capítulo 1, ele diz: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Versículo 14 do capítulo 1, ele diz: atentei para todas as obras que fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição do espírito. Salomão está dizendo para nós o seguinte: irmãos, todos vocês que estão lendo este livro neste momento, eu estou dizendo para vocês que a forma que vocês enxergam o mundo, a forma que vocês enxergam a vida, a forma que muitos de vocês enxergam a vida neste momento está errada, porque eu fui que nem vocês. Salomão está dizendo: eu fui que nem vocês. Eu pensava que a felicidade estava em coisas, eu pensava que a felicidade estava em conquistar coisas, mas eu descobri que a felicidade não está em coisas, porque se estivesse, eu teria conseguido. A Salomão completa esse raciocínio no capítulo 2, dizendo o seguinte, capítulo 2, versículo 4, Salomão diz: fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim
vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda a espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, regar com óleos os bosques e reverenciar as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em minha casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos que houvesse antes de mim em Jerusalém. Ele fala: amontoei também para mim prata e ouro, tesouro dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de músicas, e de toda a espécie. E fui engrandecido, e aumentei mais do que todos os que houvesse antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não neguei. Nem privei ao meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por tudo o meu trabalho, e esta foi a minha porção do meu trabalho. Salomão, ele fala para nós, de acordo com o capítulo 1 e o capítulo 2 de Eclesiastes, ele está falando: gente, eu achava que a felicidade estava em conquistar coisas. Eu achava que a felicidade estava em dar ao meu coração e aos meus olhos tudo aquilo que eles pediam. Eu achava que a felicidade estava em ter um carro do ano. Eu achava que a felicidade estava em morar em mansões. Eu achava que a felicidade estava em ter um bom salário. Eu achava que a felicidade estava em conquistar grandes coisas debaixo do sol. Mas eu descobri que tudo isso não passa de aflição e vaidade. Nada disso conseguiu preencher completamente o vazio que havia dentro de mim. Salomão está dizendo: olha, nada daquilo que vocês conquistarem debaixo do sol, nessa terra, vai conseguir preencher totalmente o vazio que é dentro da sua alma. Nada. Aí você pode estar perguntando: Júnior, você está dizendo que Salomão está falando, que a Bíblia está pregando, que Deus está dizendo que Ele é contra a riqueza? Deus é contra a eu ter um bom trabalho? Deus é contra a eu morar em mansões? Deus é contra a eu ter o carro do ano? Deus é contra a eu ter um ótimo salário? Não, não é isso que eu estou falando. Não é isso que Salomão está falando. Não é isso que a Bíblia está pregando. O que Salomão está dizendo é o seguinte, irmãos: ei, eu também penso assim. Vocês podem estudar, vocês podem conquistar o melhor trabalho que a sociedade tem para oferecer. Vocês podem ter o melhor carro que a sociedade pode oferecer. Vocês podem morar na melhor casa que a sociedade pode oferecer. Vocês podem ganhar o maior salário que vocês puderem ganhar. Vocês podem viajar para as melhores cidades do mundo. Vocês podem comer nos melhores restaurantes que a sociedade pode oferecer. O que Salomão quer que a gente entenda é que não importa eu ter o melhor carro, morar na melhor casa, ganhar o maior salário, visitar a melhor cidade, se eu não tiver a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Salomão está dizendo: nada disso consegue preencher o vazio da tua alma. Você pode ter o melhor carro, pode morar na melhor casa, pode ganhar o melhor salário, pode visitar a cidade mais linda do mundo, mas se você não tiver a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, você não tem nada. Tudo não passa de aflição e vaidade. Salomão está dizendo: irmão, não adianta eu ter uma Ferrari na minha garagem, se quando eu for para o meu quarto orar, eu não sentir a presença de Deus. Salomão está dizendo: não adianta eu morar na melhor casa, se quando eu for para a minha congregação, cantar no meu departamento, eu não sentir a presença de Deus. Ei, você que está aqui nessa live conosco nesta manhã,
eu quero te falar que você pode ter o carro mais caro do mundo na sua garagem, você pode ganhar o melhor e o maior salário da sua cidade, você pode vestir as melhores roupas, você pode morar na melhor casa, você pode frequentar os melhores restaurantes da sua cidade, mas se você não tiver a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, você é o homem mais miserável da face da terra, porque a única coisa que pode preencher o vazio da tua alma é a presença do Espírito Santo de Deus. Quem tem a presença do Espírito Santo de Deus, irmão, ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que as contas estejam atrasadas, ainda que o casamento esteja em crise, a gente deita a cabeça à noite no travesseiro e consegue ter paz, porque o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu quero que você entenda que só a presença do Espírito Santo de Deus é que pode preencher o vazio da tua alma. Alguém já disse: dentro de nós há um vazio, há um espaço do tamanho da presença de Deus, do tamanho do Espírito Santo de Deus. Quem sabe você chegou aqui nessa live, nesta manhã, e você está com um sorriso de orelha a orelha, você está bem vestido, você está bem calçado, mas aí dentro do teu coração, a tua alma está aflita, você não tem mais alegria, você não tem mais paz, você não tem mais descanso, você deita a cabeça à noite no travesseiro para dormir, e você não tem paz, e você está sorrindo, você está alegre pelo lado de fora, mas por dentro a tua alma já está aflita, e o diabo tem aproveitado essa brecha para colocar na tua mente que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, que Ele não liga para a tua dor, que Ele não liga para a situação que está ocorrendo no teu casamento, na tua casa, na tua saúde. O diabo está colocando isso na tua mente. Quem sabe você chegou nessa live falando: essa vai ser a última vez que eu vou cultuar a Deus, esse vai ser meu último glória a Deus, essa vai ser meu último aleluia, eu vou me despedir do evangelho hoje. E o diabo já estava comemorando, mas Deus marcou esse culto com você nesta manhã para te falar: você não vai sair dessa live da mesma forma que você entrou, porque eu vou renovar as tuas forças, eu vou renovar a tua história, eu vou renovar a tua saúde, eu vou renovar o teu casamento, eu vou renovar o teu ministério, e você vai sair daqui com a certeza que eu posso preencher totalmente o vazio do teu coração com a presença do meu Espírito. Nesta manhã, Jesus está falando: deixa eu preencher o vazio que há na tua vida. Deixa eu ser o teu amigo para você conversar naquele momento difícil. Deixa eu ser o teu consolador. Deixa eu preencher o vazio que há na tua vida. Mas quem sabe você pode estar falando: mas eu já sou crente, eu já venho para a igreja, eu já cultuo, eu já canto no departamento. E você que não é crente está falando: eu não conheço Jesus. Mas Jesus está dizendo nesta manhã para todos nós: vocês estão apenas no raso. Está na hora de vocês mergulharem no rio da minha presença, porque ainda tem muito mais de mim para vocês conhecerem. Ainda tem muito mais da minha presença para vocês contemplarem. É necessário a gente entender que não há nada que possa preencher a nossa vida de forma completa se não for o Espírito Santo de Deus. Só Deus pode te dar a completude completa. Eu posso falar por experiência própria. Os melhores momentos da minha vida, os momentos que eu me senti mais completo, foram os momentos que eu estava na casa do Senhor, orando, louvando no departamento, ministrando. É um momento que você se sente 100% completo. É o momento que nós estamos na presença de Deus e do seu Espírito Santo. Mas a segunda coisa que Salomão nos ensina está no capítulo 3. Eu não vou falar tudo até o final, mas até aqui já basta. Capítulo 3, Salomão, ele diz: primeiro, ele entende que nada que a gente conquiste na terra vai conseguir preencher a nossa vida, senão a presença de Deus. Ele fala isso para nós de forma indireta, no capítulo 1 e no capítulo 2 de Eclesiastes.
No capítulo 3, ele vai falar, versículo 1: tudo tem o seu tempo determinado, e é tempo para todo o propósito debaixo do céu. Salomão entende aqui, irmão, uma das maiores lições da vida cristã é que o tempo de Deus não é como o nosso, que Deus nunca chega atrasado ou adiantado, Ele chega na hora certa, Ele sempre age no tempo certo, porque Ele tem um propósito para tudo em nossas vidas. É interessante a gente entender que, quem sabe, você chegou aqui nessa manhã e você chegou aqui pensando que Deus está atrasado na tua vida, que o despertador de Jeová não despertou e Ele esqueceu de entrar ou de agir na tua causa. Quem sabe você chegou aqui nesta live pensando que Deus, Ele não vai agir na tua vida, porque Ele se esqueceu, Ele te abandonou, o tempo dele está atrasado. Mas Salomão está falando para nós que Deus nunca chega atrasado e nem adiantado. Ele chega na hora certa, no momento certo, e Ele age na hora certa e no momento certo que Ele tem que agir. E isso é uma verdade extraordinária, irmão. Nesta manhã, eu creio que Deus vai operar essa metanoia, essa mudança na nossa vida e na nossa mente, para que a gente possa entender que o tempo de Deus é perfeito, Ele nunca erra, Ele nunca falha, nunca se atrasa e nunca se adianta. É a gente que está vendo de forma errada, é a gente que está entendendo de forma errada, é a gente que não está tentando entender o propósito de Deus na nossa vida. A pergunta está errada. A pergunta não é por quê, é para que as coisas estão acontecendo na nossa vida. E Deus tem um tempo para tudo acontecer na nossa vida. E eu vou te dar 2 exemplos para que você possa entender isso. O primeiro, quando Israel saiu do Egito e eles atravessaram o Mar Vermelho, a Bíblia diz que eles passaram 3 dias caminhando pelo deserto, e a água acabou. Então o povo começou a murmurar e a reclamar com Moisés, porque não havia água para matar a sede do povo. E a Bíblia diz que no 3º dia, eles encontraram Mara, um lugar que havia água. Porém, a água que estava ali era amarga, não era potável, não dava para beber. Então Deus fala com Moisés, e Moisés pega um lenho, um pedaço de madeira, e joga na água. Então a água que era amarga se torna saudável, se torna doce. Então eles podem beber. E isso aconteceu no 3º dia. O interessante, que eu acho até engraçado, é que a medicina moderna, ela já entende hoje que o homem, o tempo máximo que o homem pode ficar sem beber água é 3 dias. Depois de 3 dias, se o homem ficar sem beber água, ele corre o risco de ter complicações. Seus órgãos podem até entrar em estado de falência. Então, o tempo máximo que o homem pode ficar sem beber água é 3 dias. A medicina moderna já entende isso hoje. Eu acho engraçado é que o nosso Deus, há mais de 1.400 anos atrás, aquilo que a medicina levou anos para entender, Deus já sabia, porque a Bíblia é clara em falar que Deus não agiu no 1º dia. O povo reclamando porque estava sem água, e Deus não agiu. 2º dia, o povo reclamando que estava sem água, e Deus não agiu. Era como se Deus estivesse falando para o povo de forma indireta: olha, parem de reclamar, parem de murmurar, e continue caminhando, continue trabalhando, continue se esforçando, porque eu conheço vocês, e eu sei que vocês ainda aguentam caminhar mais um dia. Eu sei que vocês ainda podem caminhar mais um dia. Parem de reclamar e continue caminhando. Parem de murmurar e continue se esforçando, porque eu sei que vocês têm força para aguentar mais um dia. E quando chegou no 3º dia, que o povo estava reclamando, o 3º dia era o limite.
Era onde o povo conseguia aguentar. Era o tempo máximo que o povo conseguia aguentar. Era o terceiro dia. Quando chegou nessa hora, Deus disse: Moisés, pega a madeira, joga na água, que ela vai se tornar doce. Ela vai se tornar saudável, potável, e o povo vai beber, porque o povo já fez o possível, e o impossível agora quem fará sou eu. Quem sabe você chegou aqui nesta manhã dessa forma. Você está passando por uma crise no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério. Quem sabe você está vivendo uma enfermidade. Quem sabe você está vivendo uma depressão, uma ansiedade, e você está perguntando por que é que Deus ainda não agiu na minha vida, por que é que Deus ainda não entrou na minha causa, por que Deus não olhou para mim ainda, por que Deus não ouviu a minha oração ainda. E Deus marcou esse encontro com você nessa live para te falar: eu não agi ainda porque eu conheço a tua estrutura, eu conheço o teu organismo, eu conheço a tua vida, e se eu não agir ainda é porque eu sei que você aguenta caminhar um pouco mais, eu sei que você aguenta trabalhar um pouco mais, eu sei que você aguenta se esforçar um pouco mais. Então continua se esforçando, continua trabalhando, faz o possível, porque quando chegar na hora do impossível na tua vida, eu estarei lá para transformar as águas amargas em água doce, para transformar a derrota em vitória, lágrimas em sorrisos, morte em vida. Eu estarei lá para fazer o impossível na tua vida. Faz o possível, e o impossível deixa que eu faça na tua vida. Remove a pedra da boca do túmulo e deixa que eu falo: Lázaro, vem para fora. Deixa o povo falar que está fedendo, deixa o povo falar que não tem mais jeito, deixa o povo falar que não tem mais esperança, deixa o povo falar que eu te esqueci e que eu te abandonei. Apenas faz o possível, tira a pedra, porque eu vou ressuscitar tudo aquilo que está morto na tua vida. Na hora certa eu vou chegar e vou operar o milagre da ressurreição na tua casa, na tua família, no teu casamento, na tua saúde. Apenas creia que você verá a glória de Deus. Deus não chega atrasado, Deus não chega adiantado, Ele chega na hora certa. E é interessante o assunto de Lázaro, porque Jesus só chegou no quarto dia. É muito interessante, porque quando o mensageiro chegou até Jesus para avisar que Lázaro estava morrendo, estava doente e ia morrer, Jesus disse: vai, porque essa enfermidade não é para a morte. Mas Jesus ficou ali onde ele estava mais 4 dias. Demorou 4 dias para ir até onde Lázaro estava. E é interessante que o texto faz questão de dizer que o mensageiro disse: está doente, está enfermo aquele a quem tu amas. Por quê? Porque o texto está falando para nós, bem claro, quando a gente ama alguém, a gente tem pressa em socorrer. Quando nós amamos alguém, a gente tem pressa em ir até ele e socorrer. Mas mesmo assim, Jesus esperou 4 dias para poder ir aonde Lázaro estava. Quem sabe você já ouviu isso, mas eu quero repetir, de relembrar nesta manhã. O povo judeu tinha uma crença que até o terceiro dia, depois da morte de uma pessoa, Deus poderia enviar um profeta como Eliseu, como Elias, para ressuscitar a pessoa. Se passasse do terceiro dia, só Deus em pessoa é quem poderia operar o milagre. E Jesus esperou até o 4º dia. Por quê? Porque quando Jesus chegou até ali e ele operou o milagre da ressurreição de Lázaro, ele queria mostrar para o povo que ele era o próprio Deus. O povo entendeu ali que não foi apenas um profeta, não foi apenas um homem de Deus, foi o próprio Deus que veio até Lázaro e operou um milagre na vida dele. E as pessoas diziam, quando Lázaro passava na rua: ali vai o homem que Deus, o próprio Deus, operou um milagre na vida dele. E dessa mesma forma Deus fará na tua vida e na minha vida. Deus está deixando a coisa acontecer.
Deus está deixando o povo falar, o povo reclamar, o povo falar que não tem mais jeito para a tua vida, porque o milagre que Ele vai operar na tua vida é maior. Porque o que é maior, a cura ou a ressurreição? A ressurreição é maior do que a cura. Quanto maior for o problema, maior é o milagre que Deus vai operar na tua vida. Apenas você tem que ter a metanoia, tem que entender que Deus tem um propósito para tudo na tua vida. E a caminho de conclusão, que é até 11h30, quero dar o segundo exemplo para concluirmos, para que você entenda que Deus tem um propósito para tudo e tem um tempo determinado para tudo na nossa vida. Em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 22, tem um texto muito interessante, onde o escritor aos Hebreus, ele diz: e pela fé, José disse para os filhos de Israel: quando vocês saírem do Egito, vocês levem os meus ossos com vocês, porque eu acredito que no tempo certo, Deus cumprirá a promessa na sua vida, na vida de vocês. E não esqueçam de levar os meus ossos com vocês. Isso é muito interessante porque vocês e eu conhecemos a história de José. E havia muitos fatos, muitos acontecimentos na vida dele, que Deus poderia falar para o escritor aos Hebreus, colocar como exemplo de fé. Como, por exemplo, ele ter sido vendido como escravo pelos seus irmãos, ele ter fé para recusar a tentação da mulher de Potifar, ou ele mesmo se tornar governador. Mas o escritor aos Hebreus não utiliza nenhuma desses acontecimentos para mostrar a fé de José. Ele diz: José disse pela fé aos filhos de Israel: quando vocês saírem do Egito, quando Deus cumprir a promessa na vida de vocês, nem que seja nos ossos, me levem daqui, porque eu não quero ser enterrado no Egito. José, ele nos ensina aqui uma lição extraordinária. Ele está falando que fé também é esperar. Fé também significa saber esperar. Isso é muito interessante porque José não recebeu a promessa. Deus não falou com José pessoalmente. Deus falou com Abraão. Abraão falou com Isaac. Isaac falou com Jacó. E Jacó contou para José e seus filhos. Mas mesmo não ouvindo do próprio Deus, José tinha fé para acreditar: olha, eu creio, não será hoje, não será no meu tempo, mas eu creio que mesmo depois da minha morte, Deus vai tirar vocês do Egito, levá-los para Canaã, a terra prometida, e eu creio, e eu quero participar desse milagre, nem que seja nos ossos. Isso é algo extraordinário. Mas você pode estar se perguntando: Júnior, o que é o osso? O que o osso representa? O osso representa a última instância da vida. Por exemplo, a pessoa mais rica, a pessoa mais sábia que estiver me ouvindo nesta manhã, não importa a sua classe social, quando você morrer, depois de 2 anos, pode fazer a exumação do corpo, porque só vai sobrar os ossos. Então os ossos é a última instância da vida do homem na terra. E de forma aplicativa, os ossos para a nossa vida é a última esperança. É aquele momento que nós temos a última força, o último pingo de fé. É aquele momento que a gente está na última instância. É a gente falando: Jesus, eu não tenho muita força, eu não tenho muito azeite no pote, mas eu quero te ofertar isso. É a minha última força, é o meu último pingo de força, é o que eu quero ofertar a ti. Os ossos é isso, é o último momento, é aquele momento que a gente não tem mais força, mas a gente ainda acredita que Deus pode operar um milagre. Isso é muito interessante, porque quem sabe você chegou aqui nesta manhã e as pessoas estão olhando para os teus projetos, para os teus sonhos, para a tua família, para o teu casamento, e está dizendo: não tem mais jeito, está no osso, não tem mais jeito, está no osso, não tem mais esperança, não tem mais nada que Deus possa fazer
pela vida dele, pela vida dela, pelo casamento dele, pelo casamento dela, porque já está no osso, já chegou na última instância, não tem mais jeito de Deus operar um milagre. Mas para renovar a tua fé, eu quero terminar falando de Êxodo, capítulo de número 11, versículo de número 22, salvo engano. Quando Moisés está saindo do Egito, a Bíblia diz que está saindo Moisés em uma caravana de quase 600 mil homens, fora mulheres e crianças. E quando Moisés está saindo do Egito, o povo do Egito falando, tomem ouro, tomem prata, saiam daqui. Aí Moisés para a caravana e fala o seguinte, espera aí, nós não vamos sair do Egito enquanto não levarmos algo. O que, Moisés? Os ossos de José. Então ele diz, vai lá alguém, pegue o osso de José, porque nós só saímos daqui com os ossos de José. Depois de mais de 400 anos, Deus cumpriu a promessa que José acreditava. Mesmo nos ossos, ele saiu do Egito. Júnior, não entendi. Você vai entender agora. Moisés pega os ossos, o povo sai do Egito, o mar se abre, osso de José passando pelo mar seco, coluna de nuvem de dia, osso de José embaixo da coluna de nuvem, coluna de fogo à noite, osso de José embaixo da coluna de fogo, Jericó caindo, osso de José na beira de Jericó, a água saindo da rocha, osso de José perto da rocha, maná caindo do céu, osso de José no arraial, Amaleque perdendo a guerra, osso de José no campo de guerra. Deus está falando para mim e para você nesta manhã, não importa se chegou nos ossos, não importa se é a última instância, eu ainda tenho propósito para os ossos, eu ainda tenho milagre para os ossos, eu ainda abro o mar para os ossos passar, eu ainda derrubo muralhas para os ossos passar, eu ainda mando provisão no deserto para ossos, porque para mim nada é impossível. Apenas você tem que crer que Deus tem um propósito para tudo na sua vida. Se Deus tocou no seu coração com esta palavra, com os louvores, eu quero que você, neste momento onde você está, você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, ou até mesmo em pé, como você estiver, você possa fechar os olhos comigo e fazer uma oração, entregando a tua vida a Jesus. E aqueles que já são crentes possam orar comigo, para que Deus possa plantar essa semente no nosso coração, e que nós possamos sofrer essa metanoia, essa mudança de vida, essa mudança de visão na nossa vida. Ore comigo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nessa manhã nós ouvimos a Tua voz, através de louvores, através da palavra, que nesse momento, Senhor, aquele que teve uma semente plantada no seu coração, ela possa vir dar fruto de 30, 60 ou até 100% na Tua palavra, Senhor, que Ele possa entregar a Tua vida em Tuas mãos, que o Seu nome possa ser escrito no livro da vida, e aqueles que já Te servem, Senhor, como eu, que nós possamos sofrer a cada dia uma metanoia, uma mudança de vida, e voltar a acreditar que o Senhor está no controle de tudo, e que tudo que o Senhor faz é perfeito, é bom, é agradável, e a única coisa que nós temos que fazer é acreditar cada dia que a nossa vida está em Tuas mãos, e os Teus propósitos são melhores e maiores que os nossos, em nome de Jesus.